Bom, então tá, estamos gravando. Então, né, é o exercício 3.6. Você tem a face aqui no paraboloide, nesse paraboloide, e a parte de baixo no chão, no z igual a zero. Então vamos primeiro, é igual aqueles, são iguais àqueles de cálculo 1, né? Você tem que primeiro armar, depois usar a teoria para achar o máximo. Lá você derivava, igualava a zero, comparava, ou lá você estudava crescimento, decrescimento, né? Para saber se o cara era ponto de máximo ou ponto de mínimo. Enfim, aqui a ferramenta, dependendo da circunstância, pode ser Lagrange, se depende de como está teu conjunto, ou pode ser gradiente zero, depende de onde está o ponto, né? Se for assim, lembra, a gente fez um assim. Nas beiradas, você pode usar um Lagrange na fronteira, mas no interior, os candidatos são os pontos que têm gradiente zero, certo? Então, depende, né? Cada problema vai depender do contexto. Então, ó, primeiro, dá para armar dos dois jeitos, na verdade, viu? Eu vou armar com Lagrange. Então, ó, primeiro volume. Qual vai ser o volume desse paralelepípedo? Então, ó, a base, então esse é o ponto x0. Imagina ponto x, vai, para não você carregar o ponto x. Então, eu só estou desenhando o primeiro octante. Então, vai ter um outro x para cá, certo? Aliás, a distância é y, né? Desculpa. Se está parado no x aqui, né? Olha assim, pega x, y, z, um ponto qualquer do paraboloide que está com z positivo, ele diz isso, que o z é positivo. Então, esse ponto acaba sendo x, y, zero. O outro ponto vai ser x menos y, zero, certo? Sim, octante porque são 4 pedaços, não é quadrante igual no plano. São 8. Então, o primeiro octante são todos positivos. Isso. Sim, sim. Senão ficaria mais complicado de armar. Sim. Senão aí você teria que ver como é a curva do outro lado. Exato. Eu teria que olhar também para o outro lado. Aqui eu justamente não me preocupei pelo que você falou, pela simetria. Certo? Pela simetria. Então, então aqui vai ficar essa distância, na verdade, que eu desenhei, é 2y, certo? Duas vezes esse y que está positivo. Aqui, essa base, essa outra parte da base do paralelepípedo vai ser 2x, certo? Agora, a altura é só o valor de z, certo? Então, por isso que eu coloquei só um z. Porque não vai até embaixo, vai até o chão. Então, ficou assim. Tudo bem, gente? Então, ó, peguei um ponto genérico que está sobre o paraboloide e estou recapitulando. Supondo que ele está no primeiro octante, né, todas as coordenadas positivas, justamente pelo que o Francisco falou, os outros são simétricos, né, tem alguma simetria. Então, a partir desse ponto, eu consigo dar as dimensões. 2x, 2y, né, 2x e um z só para a altura. Certo, gente? Então, tá aí o volume. Vou voltar para não contaminar tanto o desenho. Tá aí. Agora, olha só. O volume, aí que tá, pessoal. Olha só. O volume, você pode armar até de dois jeitos. Vou fazer o jeito que eu escrevi, depois eu até comento outro jeito que você pode fazer. Tá? Eu achei que isso aqui ficou bem mais fácil. Na verdade, eu fiz dos dois uma vez aí e preferi esse. Então, ó, esse é o volume em termos de x, y, z, certo? Agora, ó, olha como é o Lagrange. Por isso que a gente usa o termo restrição. Ó, esse x, y, z, esse ponto x, y, z não está em qualquer lugar do R3. Onde ele está? No paraboloide. Por isso que você diz, você está procurando o máximo desta função sujeita a esta restrição, que é estou no paraboloide. Isso aqui significa o ponto está no paraboloide, certo? Não é qualquer x, y, z. É o que está nessa restrição, certo? Aí dá para interpretar bem, porque a gente fala restrição, né? Está restringindo mesmo onde o ponto está, certo? Então, desse jeito que está armado, caso típico de Lagrange. Você pode pegar como aberto o z positivo, né? Esse semi-espaço aqui para cima, tá? Nem coloquei porque não vai influenciar na conta, tá? Então, olha só, gente.
Então, eu chamei de g essa função, g igual a 4. Então, qual que é o então é um Lagrange com uma restrição só, certo? Uma restrição só. Então, é aquele primeiro que a gente viu, só que com 3 variáveis. Então, tá. Vai dizer que os gradientes são paralelos. Então, gradiente de g é esse. Gradiente de v, aí é um pouco mais complicado, né? 4y, é só tirar a variável, né? Deriva em x, tira o x, mas não é tão deriva o x, tira o x, deriva em y, você vai sumir com y, deriva em z, você vai sumir com z. Certo, gente? Desculpa, E aí, aquele primeiro Lagrange dizia que os gradientes são, o gradiente de f é múltiplo do de g, mas eu lembro que eu comentei que eu prefiro fazer por produto vetorial. Então, eu armei, né? Porque quando um é paralelo ao outro, o produto vetorial é zero. Tirei o 4, que é uma propriedade do determinante, né? O determinante dessa é 4 vezes a original, só que está igualado a zero, né? Então, você cancela esse 4. Então, fica só esse produto vetorial, tudo bem? Então, ó, na posição I, faz o produto aqui, xy, 2xy². Certinho. Na posição J, como eu já vou passar para lá, está igualado a zero, eu nem vou me preocupar com o sinal. Xy, mas na verdade é menos yz, né? E aqui você passa para lá, xy, 2x, certinho, 2xy e mais um x aqui que está aqui. Certo? E na posição K, 2y²z, certinho, e esse aqui é x²z, certinho, tá? É que às vezes eu erro, então é bom ir checando. Certo, gente? Então aqui você teria que resolver esse sistema e lembra da restrição, tá? Você vai ter que usar essa restrição também. Porque aqui é só o paralelismo dos gradientes, mas você tem que usar também que o ponto está aqui, tá? Mas, ó, a gente sabe, claro, eventualmente, né? Você pode ter um x igual a zero, mas aí o paralelepípedo seria degenerado, né? Digamos assim, né? Fica só um paralelepípedo com volume zero, né? Então, claro que o máximo não está com coordenada zero, vai zerar o volume. Você pode ver tanto pela fórmula como pela situação geométrica do problema. Então, a solução com x igual a zero não me interessa. Então, olha o que eu coloquei, supondo todos não nulo, eu vou cortar todo mundo. Tá? Por que eu estou tomando esse cuidado, gente? Muitas vezes a gente corta, mas esquece que o zero é uma solução. Quando a gente corta, você está supondo que é diferente de zero, por isso você corta. Você não pode cortar zero. Então, aí o que você faz? Você pode fazer, supõe que todo nulo, corta. Depois você vê o que acontece quando os pontos são nulos. Mas, ó, porque zero, dois zeros aqui são soluções, ó, dão solução. Várias, com zeros. Então, mas é que não interessa a gente para esse problema. Então, nem vou me preocupar de voltar. E o que acontece quando zero? Quando acontece zero, o volume é zero. Pronto, não tem o que discutir. Mas, sei lá, se o cara pede o máximo e o mínimo, lembra que esse zero vai ser o mínimo, né? Esses pontos que tem coordenada nula. Tá? Mas como ele quer o máximo, eu não vou me preocupar com esses zeros. Então tá, ó, então eu cortei todo mundo, fiquei com esse sistema aqui. Na primeira eu cortei o x, na segunda eu cortei o y. Ó, o jeito que eu faço às vezes não é o melhor, tá, gente? Talvez vocês tenham um jeito até mais criativo de fazer que fique melhor. É o jeito que eu vi. Então eu tenho esse sistema. Aí, olha só, como que eu fiz aqui? Eu tenho z igual a 2x² e tenho y² igual a x². Eu já não fiz de um jeito diferente. Como aqui já está pronto o x, o y e o z estão em termos de x, eu vou jogá-los na equação da restrição para deixar tudo em termos de x. Ó, olha a restrição. Eu vou jogar tanto o z quanto o y² aqui. E vou ter tudo em x. Então, ó, joguei o z, que é 2x². Joguei o y², que é x². Ó, o y² é x². E o x² é o próprio x² igual a 4. Tá vendo?
tudo em termos de x. Aí eu vou obter x quadrado igual a 1, e aí eu obtenho x igual a mais ou menos 1. O menos 1, ele corresponde a esse ponto que está aqui atrás, né? Mas lembra que a gente está procurando no primeiro octante porque os outros são simétricos? Tudo bem, você pode achar esse aqui, depois, mas vai ter a mesma, você vai ter o mesmo paralelepípedo pela simetria, tá? Então eu estou me concentrando no primeiro octante, porque os outros são simétricos, tá? Então eu vou ficar com o ponto no primeiro octante, que é o P1, o P igual a 1, 1, 2. Por que 1, 1, 2? Porque o x é 1, e aí o y também vai ser 1, 1 e menos 1, mas tá vendo a simetria? Corresponde àquele outro lá. E o z é 2 vezes o y quadrado, que é 2, tá? Então você tem este ponto. E claro, ele é o que a gente procurou, mas os outros estão aqui, é o mesmo paralelepípedo, não vai mudar. Então peguei um só. Pronto. E aí, o V é 8. Porque é o produto, é 2 vezes isso e isso. Ó. 2 vezes isso, 2 vezes isso e isso. Ah, mas por quê, né? A restrição é estar no paraboloide. Ó, é só isso que você precisa. Ele está no paraboloide. Não estou entendendo, assim, qual... E o Z é positivo, mas o Z positivo ele entra no aberto, né? O aberto seria... Pega esse semi-espaço aqui para cima, né? Aham. Não, não, tinha os dois. Tinha esse Lagrange no R3 também, é o segundo Lagrange. Dá uma olhada no PDF de segunda. Tinha exatamente aquele segundo Lagrange. Tinha dois Lagranges lá. O R2 e o R3. Esse é do R3, não é R2. Tinha. Sim, sim. Pega o PDF que está lá. É o segundo teorema de Lagrange. Tem dois. Ó, pior que eu não sei a ordem, viu? Eu só uso o primeiro octante, não sei. A definição, não sei. A gente fala primeiro octante, mas os outros são meio marginalizados, digamos assim, né? A gente está preocupado mais quando todos são positivos, né? Mas enfim, não sei a ordem. Mas dá uma busca na internet que certamente vai ter alguém falando aí dos octantes, né? Certo? Aí eu fiz só um comentário aqui, ó, porque como eu falei supondo tudo não nulo, eu coloquei aqui. Se alguma coordenada é nula, o volume é zero, né? Que seria o mínimo dessa função. Se você. Que na verdade não forma nem paralelepípedo, né? Está degenerado. Seria qualquer uma delas nula vai ter o volume zero, que seria o mínimo. Certo? Por isso que eu nem me preocupei aqui no sistema. Vai ser ponto de extremo, né? Só que é o mínimo, não é o máximo. Por isso que eu não me preocupei. Certo, gente? Não sei, vocês acharam muito complicado? Não sei. Alguns são complicados para montar, viu? Confesso que esse não é dos piores, viu? Mas eu acho que ele é bonitinho, porque tem essa simetria. Você não precisa procurar os 4 pontos. Você procura um só. E aí os outros aparecem por simetria. Mas daria para você formular assim,
procurando todos. Só que vai aparecer um monte de ponto aqui, um monte de combinação de sinal, porém. Mas no cálculo um era mais simétrico, né? Ele era uma esfera, alguma coisa assim, né? Você tinha um cilindro numa esfera. Então você tinha bem mais simetria. Aqui você não tem, né? É um paralelepípedo, então as dimensões podem ser diferentes e tal. Ah, eu falei que ia comentar o jeito de. Você poderia fazer uma outra modelagem aqui. Você poderia fazer o XY variar dentro desse círculo. Olha só que legal. Não existe só um modo de fazer. Você poderia pensar no XY variando dentro desse círculo, certo? E aí não era Lagrange. Você arma um volume em termos de XY. Olha que legal. É, tirando Z. Tira o Z em termos de. Em função do X. Ele já está até tirado, né? Você põe a equação do Z com XY. Aí você vai ter um volume de XY. Só XY vai ser uma função de duas variáveis. Só que, claro, o XY, né, está definido aqui, não só na beirada. Está definido aqui, ó, porque o ponto cai aqui dentro. Né? Então aqui dentro é o quê? Lá é gradiente igual a zero, porque é ponto interior. E na fronteira é fácil analisar. Na fronteira, quem são? A função é zero na fronteira. Se o XY estiver na fronteira, o Z é zero. E aí o volume é zero. É o mínimo também. Então, você vai ter que analisar os gradientes igual a zero, mas não dessa função de 3, da função de 2, que é 2x, 2y, e aí você coloca o z, que é menos, nem vou escrever, menos x, tudo vezes menos x quadrado. Dá para fazer também. Eu achei que a conta ficou um pouco pior, tá? Mas, pessoal, tudo bem? Você conseguir, dá para fazer de outro jeito. Você modela de outro jeito. Tira o Z e faz de duas. Beleza. Só que vai mudar a técnica. Vai ser gradiente zero porque é ponto interior. Aqui, ó. Tem interior. Aqui não tem interior, é só a casca. É só a fronteira. Legal, né? Você vê, não tem um único jeito. Duas modelagens possíveis. Eu até assim, quem tiver mais disposto assim, a ver se entendeu, faz desse jeito. Tira o Z em termos de XY e aí usa gradiente zero, da função de V de duas variáveis. Tá? Você vai achar esse mesmo ponto que eu achei. Ou algo está errado, né? O seu ou o meu. Certo, gente? Tudo bem? É legal, né? É bem legal. É um pouco difícil, mas é bem legal. Que mais? Vou fazer aquele agora um polêmico. Tem meia hora, né? Ah, cadê ele? Quando o aberto não é todo o R2 ou o R3, né? Certo, gente? Então é o 2. Ó, tá vendo? Virou exercício agora. 2.1c. Então olha só. Ele pede, ó. É que são três Lagrange, então tem que ficar tomando cuidado. Aqui é uma restrição só tem uma curva. O que vai mudar é o tal do aberto, vocês vão ver. É o primeiro exercício da lista que muda o aberto. A gente discutiu. Ah, desculpa. Essa cadeira está rangendo, mas. A gente discutiu esse exercício, mas eu fiz um rabiscado. Agora eu escrevi direitinho para a gente tentar discutir melhor. Então, ó, você quer o máximo e o mínimo dessa função nesse D, esse conjunto D aqui. Conjunto dos caras da R2, tais que eles estão nessa hipérbole, isso é uma equação de hipérbole por causa do menos, certo? E o x está entre 1 e 2. Ou seja, é isso mesmo? Ah, tá. Entre 1 e 2. Ixi, acho que eu fiz errado então. Estava pensando que entre 0. Eu fiz como tivesse entre 0. Vamos ver. Ah, eu me embano. Pera aí, gente. Cadê a lista? Ah, entre 1 e 2. Então. Ah, não, tá. Eu vou fazer outro aberto, tá certo. Não, ao invés de fazer assim, eu faço. Não sei se a minha resolução está correta, tá? Mas dá pra a gente.
dar uma consertada. Então tá, pessoal, desculpa aí, que eu achei que eu tivesse feito errado o exercício. Ó, então tá, vamos lá. Depois dessa. Então é esse o conjunto, né? O x está entre 1 e 2. Não está certo, o conjunto eu coloquei errado. O x está entre 1 e 2, está aqui. Então é só esse pedaço da hipérbole, limitado por P1, 2 raiz de 3. É só jogar na equação quando o x é 2, você vai ver isso. Vai ter esse y. E o menos, né? Porque é o quadrado. Tudo bem? Então é esse pedacinho da hipérbole limitado entre esses dois pontos aqui. Certo? Aí acontece aquele problema. Se eu considerar, vamos tentar escrever como Lagrange. Lagrange exigia que ter uma função C1 aqui, beleza, isso é C1, é polinômio. Agora, ele também exigia que aqui tivesse um aberto. Se eu usar o aberto igual a R2 igual está aqui, ele não está enxergando essa condição. Então, eu vou tentar colocar essa condição como aberto aqui, para tentar limitar essa parábola. Né? Porque o Lagrange não tinha esse cara aqui a mais. X está entre uma coisa. Não tinha, era só a G aqui e aqui um aberto. Vou tentar escrever igualzinho o Lagrange. Então, ó o que eu fiz. A G tá clara que vai ser aquela, da hipérbole. Vai ser onde G1, certinho. Agora, quem eu vou pôr como aberto? Se eu colocar o R3 todo, eu vou achar a hipérbole inteira. A hipérbole inteira, mas ele quer... Isso não muda, ele é uma curva de nível, mas eu estou mostrando como que a gente vai tentar restringir esse pedaço. Não é gráfica, é justamente ela. É isso. G igual a 1. A G não está aparecendo. A G é essa. O gráfico de G não tem. Eu desenhei a hipérbole, a curva de nível. É o que a gente estava fazendo. A gente desenha a curva G igual a 1. A gente não desenha o gráfico de G. Certo? Não precisa do gráfico de G. A gente precisa da curva, da curva de nível. Não. Ah, sim, o Z igual a 1. Então, mas a gente está usando C, lembra? A gente está usando C, ó. Cadê? É esse. Ó. Sempre foi assim, João. Dá uma olhada, ó. Só que agora é com uma restrição só. Então é o 1 nesse caso. Certo? A gente não desenha o gráfico, a gente desenha. Não, beleza, a gente só. Sabe o que eu acho? Eu acho que vocês estão. Por isso que eu falei que eu vou fazer gravada a outra aula para. E vou falar antes os exercícios, para vocês mexerem um pouco. Quando você mexe, você guarda muito mais do que assistindo alguém fazer. Ah, eu estou procurando o exercício, mas ele está aqui, né? Então por isso que eu queria dar um tempo para vocês fazerem. Não é que eu vou pular a aula, eu vou fazer gravada, mas aí vocês fazem e olhem. Porque vai ser só exercício, sem teoria. Certo? Então, ó, voltando. Se eu coloco o R3 todo, ele vai pegar a hipérbole inteira, certo? Aí vem uma pergunta comum. Ah, mas eu pego a hipérbole inteira, mas aí eu pego só os pontos que estão no pedaço desejado. Isso é equivalente a você estar, ó, neste intervalo, aí supõe que a sua função cresça e continue crescendo, depois eu vou apagar. Se você calcular os máximos e mínimos, vão aparecer esses dois. E não vai aparecer esse extremo, porque esse extremo é máximo porque você truncou, ela estava crescendo, então não tem derivada zero. E você truncou. Então aqui é a mesma coisa, você truncou esses dois pontos, né? Eles não vão aparecer. Aí você poderia pensar, então vou testar depois. Beleza, vai funcionar. Pode pensar que ela está no R3, depois não esqueça de testar os pontos que você forçou a barra truncando. Isso vai funcionar. Mas formalmente, onde que aparece que eu tenho que testar isso aqui? É na história do aberto. Aí eu já estou sendo mais técnico, ó. Dá uma olhada.
Eu vou pegar como aberto o conjunto dos caras do R2, tais que eu não consigo pegar por aberto esse ponto. Porque aberto é pontilhadinho. Ou eu vou pegar mais que o ponto, ou eu vou pegar menos. Certo? Então, porque é pontilhadinho. Ou eu vou passar um pouco para cá, ou passar um pouco para cá. Então, o aberto mais econômico é o conjunto dos caras do R2, tais que o x está entre 0 e 2. Poderia ser menos 1, não vai influenciar, mas entre 2. Certo? Então, aí você vê claramente nessa história que ele não vai pegar esses pontos. Tá? Mas tá, você pode pensar, isso é o formalismo, mas você pode fazer assim, bom, tudo bem, quando eu truncar, eu vou testar esses caras aqui, beleza. Mas o motivo é esse. Porque você não consegue escrever igualzinho o Lagrange. Igualzinho, você consegue, né? O melhor que dá para fazer é assim, mas aí não pega esses pontos. Por isso que você tem que testar. Essa é a justificativa formal. Então, ó, vou pegar como aberto essa faixa aberta aqui. Ó. Pessoal, tá uma ventania. Se eu cair aqui, não caí ainda, né? Tá, beleza, valeu. Então tá, é que tá uma ventania e uma chuva aqui. Espero não ter deixado a janela aberta também. Agora se deixei, já molhou. Tá, então tá. Então aí escrevi aquilo que eu falei, ó. Note que A não contém P1 e P2. Testaremos depois. Certo? Então, ó, João, você que agora é aquele que você falou, de duas variáveis mesmo. É de duas variáveis. E aí, mas o teorema é mesmo. Um é múltiplo do outro. E aí eu vou usar o determinante, não o produto vetorial, né? Porque é 2 por 2. Aí calculando o determinante igual a zero, olha o que eu vou obter. Eu vou obter que menos 2y² menos 2x² igual a zero. Ou seja, né, no fundo é x² mais y² igual a zero, que é só o 0, 0. E o 0, 0 não está aonde eu quero, que é nessa parábola, nessa hipérbole, nesse pedaço de hipérbole. Então não tem solução por Lagrange. Por que não tem solução por Lagrange? Porque, na verdade, isso aqui é compacto, deveria ter máximo e mínimo, é limitado, é fechado. Só que não apareceu no Lagrange, porque, na verdade, o máximo e o mínimo estão aqui na ponta. E a gente já tinha percebido que não pegou. Deixa eu só concluir a conta. Ó. Então, ó, os pontos que ficaram de fora, eu vou testar separadamente. F de P1 é o produto, né? Então, F de P1 vai ser o produto dos dois. 2 raiz de 3. E o F de P2, o produto dos dois, menos 2 raiz de 3. Então, aqui vai ser o máximo e aqui vai ser o mínimo. Ó. Coloquei aquele, como D é compacta, F assume valor máximo e valor mínimo em D. Então, o valor máximo é 2 raiz de 3 e o mínimo é esse. E acontece na ponta. É o caso análogo do intervalo fechado. O máximo e mínimo acontece na ponta e não no ponto que deveria dar a técnica, né? Porque é o produto, né? Então, as curvas de nível, elas são assim, né? Aí vai ter uma superfície, uma curva de nível da F, né? Passando aqui. E aqui são as curvas de nível negativas de F. Vai ter uma passando aqui. Aqui aumenta e aqui diminui. Aqui também diminui e aqui aumenta. Por causa da F, né? A superfície, a curva de nível dela é uma hipérbole, né? São hipérboles. Certo? Bom, Joana, você quer perguntar? Pode, já concluí aqui. É que se eu pegasse um 2, eu poderia. Eu poderia pegar um 2. Não, não. O do x, tá. Não. O do x, ele quer um 2, é aqui. Conta o 1 e conta o 2. Eu pensei que estava falando desse aberto. Ah, eu até comentei, eu poderia pegar menos 1, 2. O importante é pegar isso aqui. Eu poderia pegar meio. Eu quero pegar isso aqui.
Se eu pegasse 0, 2 aberto nos dois, eu ia deixar mais um ponto de fora. Então eu quis pegar esse ponto também. Mas poderia. Não tem uma só solução, gente. Não tem só uma. Ó, você poderia pegar aberto 1, 2. Poderia, legal. Aí, só que aí vai ficar alguém de fora, não vai, ó? Que aqui é pontilhado. Quem que vai ficar de fora? O ponto 1, 0. Mas tudo bem, você testa depois. No ponto 1, 0 o produto vai dar 0. Legal. Não é máximo nem mínimo. Pronto, resolvemos. Percebe? Eu só peguei um aberto um pouquinho maior para não ter que testar mais um ponto. Pessoal, tudo bem com o que o João falou? Talvez eu devesse ter explicado isso antes. Eu quis pegar o máximo possível da hipérbole, do pedaço. Eu quis pegar o máximo possível. Por isso que eu espichei um pouquinho para a esquerda o x, para pegar o 1. Mas se eu não pegasse o 1, não teria problema, eu testaria depois, sem problema. Tá? Beleza, agora vai, João, você ia perguntar mais, desculpa. Era uma dúvida que os outros poderiam ter também. Esse A, você tem que colocar a tua curva num aberto, exatamente. Às vezes não dá como esse. Se ficar faltando um ou dois pontos, lá você testa depois. Então, porque lembra, o enunciado do Lagrange exigia diferenciável num aberto A. É porque, então, são detalhes técnicos, mas técnicos não são detalhes que parece que é preciosismo, mas não, é falha, você viu? Se, eu consigo, se ao invés de eu colocar aberto, eu colocasse fechado aqui, o X está na faixa fechada, entre 1 e 2, igual você falou, ó, João, entre 1 e 2. Vai ser nessa faixa que eu vou pegar. Falhou o Lagrange, porque ele não enxergou esses dois pontos. Mas por que ele não enxergou esses dois pontos? Não é culpa do Lagrange. O Lagrange falava que tinha que você tinha que pôr tua curva dentro de um aberto A, não dentro de um fechado. Então por isso que não pegou, tá vendo? É importante o aberto. Mas tudo bem, se não pega direitinho, depois você testa o que ficou de fora. Eu acho que é pior você pegar muito. Mas tudo bem, não tem problema também. Se você pega muito, você testa onde você truncou, não tem problema. Dá para você contornar de vários modos. Aí é problema. Porque se você pegasse 0,3, você está colocando mais na hipérbole. Aí você ia ter que lembrar, bom, mas eu parei aqui, eu vou testar aqui. Então nem precisava aumentar, pega o R3 logo. Pega o R2 logo, pega o R2 e testa onde você truncou. O jeito mais fácil é isso, pega o R2 e aí você vê onde você truncou, faz uma análise, legal. Mas o que eu estou dizendo, o formalismo é a questão do aberto. É ele que mostra o porquê o Lagrange não pega esse ponto que você cortou. Ele não pega porque ele fica de fora do aberto. Certo? Sim. Imagina, eu já acabei a teoria, na verdade, já acabei a aula, era só isso, eu achei que fosse demorar mais. Vocês perguntaram até pouco hoje. Acho que está muito no final. Determinante só aqui, porque linha paralela. Porque eu tenho uma soma de quadrados dando zero, né? Exato. Então Lagrange não me deu candidato nenhum. Ó, sei lá, eu penso assim, esse caso é análogo a uma função real. Eu sempre gosto de comparar com o cálculo 1 porque ele é mais simples, né, de, de explicar. É mais ou menos como se você tivesse uma função crescente. Quando você usar a técnica derivada igual a zero, não vai ter ninguém. Por quê? Porque o máximo, mas tem máximo e mínimo, que é compacto. Então, porque o máximo e o mínimo estão na ponta, porque a função é crescente. Aqui, essa função ela cresce de assim
e vai decrescer de assim. Por isso que o mínimo deu aqui e o máximo aqui. As curvas de nível dela são assim. Pode plotar lá no GeoGebra, você vai ver que ela é a cela rodada. Isso aqui é a cela rodada. Vão estar aqui então por isso que o máximo deu aqui e o mínimo aqui. E o Lagrange não deu nada. É legal, é. Mas claro, tem muito detalhe, tem que treinar, viu? Essa parte aqui realmente, só de assistir vai ficar meio perdido, viu? Pois é. Mas é só bônus. Fica tranquilo. Mais algum? Não, não, a curva. Lembra lá das primeiras aulas de curva plana? É x em relação. Está no plano. X, y, não tem parâmetro z. A sua função g. Então, é que a sua função g, ela teria lá o z, que é o gráfico, é a variável dependente. Mas o enunciado do Lagrange não usa o z. Usa constante aqui, igual a 1. Por isso que dá curva. Então, não tem z mesmo, é uma curva plana, neste enunciado de Lagrange. Mas aí tem o Lagrange para três variáveis. Aí tem o z, mas não tem o w, porque também é constante aqui. Depende do contexto. Nesse contexto de duas variáveis, pensa na função que você quer otimizar. É função de duas variáveis. Então você tem que ter duas variáveis aqui. Agora, se você tá, aí fica claro que é uma função de duas variáveis. Agora, se você tiver uma f de x, y, z, aqui vai ter também uma g de x, y, z. Se for com duas restrições, você vai ter uma g e uma h de x, y, z. Olha para a função que você quer otimizar. Aí você vai saber quantas variáveis tem que ter aqui também. As g são curvas de níveis da. Você quer o máximo de f numa curva de nível de uma g. No fundo é isso. Certo, gente? Pessoal, mais alguém? Era só isso, viu, que eu tinha para fazer. Não planejei nada. Eu tenho até uns exercícios aqui, mas eu vou falar então só. Vocês querem que eu escreva? Ou vocês querem. Eu estou pensando em gravar, ó. É... Vou escrever, vai. 2.2a em ordem, né? 2.3a. Se vocês quiserem ir pensando, 2.4d, C e D. E o 3.3. Acho que tá bom. É que tem um aqui que é picotado, eu vou fazer depois. Então são esses 5 exercícios, tá? Eu acho que vai dar o tempo de uma aula. Então eu escolhi assim, aqui é de uma variável, duas variáveis, aqui é de três e por aí vai, né? O da aula de hoje é o 2.4, tá? Vou botar a lista aqui de novo. Eu vou fazer o C e D. O C, o C eu acho que vocês conseguem beleza sozinhos, de duas restrições. O D você vai ter que lembrar alguma coisa de matriz para resolver. Pelo menos foi o único jeito que eu consegui resolver o D, tá? É uma é um pouco mais difícil você calcular o determinante igual a zero, porque são duas restrições, né? Eu não sei se. Vou deixar vocês pensarem. É legal descobrir. Depois eu faço, tá? Mas procurem fazer. Então, ó, você pode ver, eu peguei de duas variáveis, peguei de três variáveis e peguei dois de
duas restrições e também um probleminha. Acho que é esse, né? 3.3. É tranquilo, tá? Mas depois aí eu vou fazer um dos mais complicados, tá? Então são esses, gente. Se vocês quiserem já ir pensando, estão aí. Copia e cola aí, certo? Vou parar aqui. Oi, pode falar.